posso ouvir o som do vento a soprar, nem mais perto está nossa redenção. Som de anjos e trombetas já posso escutar o clamor da noite. Vamos para lá, e Cristo então nas nuvens chamará os filhos seus, os mortos do Senhor de novo viverão, os salvos no olhar se transformará. No clamor da noite, Jesus então virá. Eu olho ao meu redor, os sinais dos tempos vejo, também profecias se cumprindo já estão. Quase posso ouvir o Pai a dizer: bem-vindo, filho. E no clamor da noite seu reino chegará, sim, chegará. E Cristo entrou nas nuvens chamará os filhos seus, os mortos do Senhor de novo viverão, os salvos no olhar se transformará. No clamor da noite, Jesus então virá. Os salvos no olhar se transformará. No clamor da noite, Jesus então virá. No clamor da noite, Jesus então virá. Jesus então virá. Amém. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, seus familiares, que juntos nos preparemos para a volta do Senhor Jesus a esta terra. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama, e Deus ama você.
Parabéns, porque você está estudando a palavra de Deus, conhecendo toda a verdade. E gostaria que você compartilhasse com seus amigos no Brasil e no mundo esses temas. São 53 temas da palavra de Deus. Um curso sobre tabagismo, alcoolismo, drogas, todas as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que será uma bênção na tua vida. Estamos disponibilizando também na internet Descoberta das Profecias com Geraldo Ruas. Você poderá acessar ali YouTube, Facebook e todas as redes sociais, e você poderá encontrar estas lindas mensagens da palavra de Deus e compartilhar com todos os seus amigos no Brasil e no mundo, para que juntos nos preparemos para a breve volta do Senhor Jesus a esta terra. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus vai voltar. Há 2.500 versículos, 2.500 passagens que falam da sua volta. Só no Novo Testamento, 318 passagens falando da breve volta de Jesus a este mundo. Ele virá para buscar a tua igreja e Ele está selando o teu povo com o Santo Sábado, que você possa receber o selo de Deus na sua mente, isto é, ser selado, guardar o Santo Sábado do Senhor e juntos estarmos prontos para a volta do Senhor. O tema de hoje é muito importante. Vamos para a palavra do Senhor. Fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis, dentre todos os animais que há sobre a terra. Levíticos capítulo 11, versículo 2 e 3. A palavra de Deus está nos orientando quais os animais que podemos comer ou não. Deus, quando criou o ser humano, o regime do ser humano era o regime vegetariano, que é a melhor comida, mas com a entrada do pecado, veio o dilúvio, e quando a terra ficou inundada, não havia vegetação, e Deus então permitiu que os seres humanos comessem animais limpos. E nós vamos nesse estudo saber quais são os animais limpos e os animais imundos. Mas nós percebemos que antes das pessoas comerem carne, Adão viveu 930 anos, Metusalém, o homem que mais viveu nesta terra, viveu 969 anos. Pensou? O ser humano vivia quase 1000 anos, mas quando começaram a comer carne, logo após o dilúvio, então caiu, e hoje a média de vida é de 70 a 80 anos. Passou disso, é canseira e enfado. Vamos continuar lendo. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina destes comereis. Então, os animais considerados animais limpos são aqueles animais que têm o seu casco fendido, isto é, a unha é dividida no meio. Por exemplo, o boi, a cabra, o veado, são animais que têm o casco fendido e rumina. O que é ruminar? Você observa que no interior a vaca, o boi, comem o capim, o dia todo comendo o capim, mas à noite, à tardezinha, elas acabam deitando ali debaixo de uma árvore e aquele capim retorna e ela começa a ruminar aquele alimento. Então é considerado uma carne limpa dos animais que têm o casco fendido e que rumina. Os demais animais são considerados animais imundos. Vamos continuar. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. Levíticos capítulo 11, versículo 3 e 5. Então você está aprendendo através deste estudo os animais que foram permitidos por Deus para se comer. São os animais que ruminam e têm o casco fendido. Portanto, você está conhecendo agora toda a verdade. E é importante que você preste muita atenção nesses textos que nós estamos lendo, que você está acompanhando na palavra de Deus, porque posteriormente estarei mostrando alguns textos
onde as pessoas que não têm conhecimento e não querem obedecer a Deus, acabam enganando as pessoas, falando que se pode se comer de tudo. Por isso é importante que você agora preste muita atenção, conheça toda a verdade, para que posteriormente, nos outros versículos, você está inteirado de toda a verdade. Então, os animais que não têm o casco fendido, cavalo, camelo e tantos outros aí, rumina, mas não tem o casco fendido, então é considerado animais imundos. Não, a carne não é própria para a alimentação. Vamos continuar. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Aqui está falando também do porco. O porco tem a unha fendida, porém ele não rumina. Nós sabemos, o próprio nome já fala porco. O porco, ele foi criado para morrer de velho, deveria morrer de velho. O porco foi criado assim como o urubu, animal de limpeza. E a carne suína tem transmitido muitas doenças para milhares e milhões de pessoas. É comum encontrar na carne de porco a triquina. Quando a pessoa come carne de porco ou seus derivados, mortadela, salame, rosbife, bacon, enfim, tudo que é derivado do porco, essas triquina entram na corrente sanguínea, acaba atingindo o cérebro e ali é muita dor de cabeça, é praticamente impossível uma cirurgia. Fatalmente a pessoa vai morrer, perder a vida, porque não há carne própria. Eu fui criado no interior de Minas Gerais e ali se consome muita carne de porco. E nós sabemos que lá em Minas existem muitos leprosos. Eu mesmo já me deparei com vários leprosos. Por quê? O porco está por ali e tudo que ele vê ele come. Ele come fezes, ele come lavagem, cai ali barata, rato, o que ele vê ele come. É um animal de limpeza. Imagine, a cobra, ela come o sapo, o porco come a cobra e o homem come o porco. Claro, então ele está comendo de tudo. E se o ser humano comer um porco e aquele porco comer uma cascavel, uma jararaca, uma cobra venenosa, ele vai estourar inteiramente em lepra. Porque o veneno da cobra, aquela carne contaminada, vai acabar provocando uma lepra. Por isso, o porco não se deve comer, nem tocar no seu cadáver, é considerado um animal imundo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar uma coisa assim meio nojenta, mas vou falar. Um amigo foi convidado para matar um porco, e alguém ofereceu, falou, você pode ficar com as tripas para fazer linguiça? Eu, tá bom, sou Jorge. E ele foi até aquela casa, matar o porco. E ele falou, Geraldo, quando eu peguei aquela tripa, que eu puxei ali para limpar aquela tripa, saiu dezenas e dezenas de lombriga de dentro daquela tripa. Portanto, meus queridos, carne de porco não se deve comer, transmite doenças e nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Não destrua o seu corpo ingerindo estas carnes impuras que transmite tantas doenças. Vamos continuar. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, esses vos serão imundo. Levíticos capítulo 11, versículos 6 e 8. Não se deve comer e nem tocar em seu cadáver. Como eu volto a repetir, é importante que você frise bem, guarde bem esses textos, para que outros versículos não venham confundir a sua mente. Pessoas que não querem obedecer a Deus, às vezes torcem a palavra de Deus, não apresentam essas verdades e começam então a ensinar a mentira, a enganar as pessoas, para que as pessoas comam daquilo que não é próprio. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatana e escama nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Então, nos mares e nos rios, Deus então orienta que nós podemos comer os peixes que têm barbatana e escama, por exemplo, a curvina, a traíra, a curimba e tantos outros peixes que têm escama e barbatana.
Os demais peixes não devem ser consumidos, como cação, bagre e tantos outros, baleia e tantos outros peixes. Por quê? Esses animais foram criados para limpar as águas, camarão, frutos do mar, tudo isso daí é considerado na Bíblia como animais imundos, não se deve comer. Devemos comer aquilo que tem barbatana e escama. Essas outras coisas trazem muita doença. Existe um rapaz que trabalhava na USP, era professor na USP. Um dia ele conversou ali com um cientista, também um professor, e o cientista falou, olha, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, e começou ali a falar várias coisas, e é um absurdo. Como se explica um universo desse tamanho, bilhões e bilhões e bilhões de planetas, né? Uma Terra onde a temperatura, o oxigênio, tudo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência está aqui, o arroz, o feijão, as frutas, tudo diante de nós. Ainda tem seres humanos, coração duro, que ainda não reconhecem a existência de Deus. Mas eu acredito nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todo o universo. Pai, Filho e Espírito Santo é a razão da minha vida. E o que eu mais quero nesta terra é pregar o Evangelho e exaltar e mostrar a palavra desse Deus Todo-Poderoso ao mundo todo. Então, esse meu amigo, esse nosso conhecido, falou para aquele ateu, ele disse, eu não acredito. Tá bom. Então, eles fizeram ali, combinaram, pegaram peixes de couro, tipo bagre, e também peixes de escama, e mandaram para Cuba para fazer uma análise ali daquelas carnes. Depois de analisarem aquelas carnes, mandaram de volta para o Brasil o laudo, tudo que eles constataram com aquelas duas carnes. E nós temos aqui o NASP. Eu estava ali no dia da apresentação e este rapaz, esse professor, levou aquele ateu até o salão de atos. E aquele ateu, ele abriu ali aquele laudo e ele leu a carne de peixes de couro e peixes com escama e barbatana. Constatou-se que os peixes de couro têm metais pesados, mercúrio e muitas outras substâncias que causam doença, que é maléfico para a saúde, não é próprio para o consumo humano. Verificamos também que os peixes que têm escama e barbatana, eles servem para o consumo humano. E aquele ateu, através dessa pesquisa, ele se converteu, está se preparando agora para a volta de Jesus, porque ele viu que Deus é sábio e ele sabe tudo o que faz e ele criou tudo correto para a saúde do ser humano. Portanto, meus queridos, não coma esses frutos do mar, peixes de couro, porque isso trará muitos problemas para a sua saúde. Mas todos o que não tem barbatanas, nem escamas nos mares e nos rios, todo o réptil das águas e todo o ser vivente que há nas águas, esses vos serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Levíticos capítulo 11, versículo 9 e 11. Portanto, meus queridos, já foi feita uma pesquisa. Os adventistas do sétimo dia vivem cerca de 11 anos a mais de toda a população no mundo. Lá nos Estados Unidos, Loma Linda, médicos ali com 90, 95 anos estão em plena atividade fazendo cirurgias porque cuidam da sua saúde, são vegetarianos e eles procuram cuidar do seu corpo. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Olha só a advertência de Deus. Que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Isaías capítulo 65, versículo 3 e 4. Povo que de contínuo me irrita, que come carne de porco. A Bíblia então fala que aquele que come carne de porco e rato, ele compara a carne de porco como carne de rato. Aquele que come carne de porco e rato serão consumidos na vinda do Senhor. Olha a advertência de Deus para nós.
Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá em todas as tuas portas. O imundo e o limpo dela comerás, como do corso e do veado. Deuteronômio capítulo 12, versículo 15. Está vendo? As pessoas falam, aí olha, está vendo? Aí está falando que pode-se comer tanto o limpo como o imundo. Meu querido, entenda o que o versículo está falando. A Bíblia está falando que tanto pode comer a corça ou corso, que são animal limpo, ou veado, o limpo e o imundo. No passado, quando a mulher estava menstruada, nas leis cerimoniais, ela era considerada como o quê? Imunda. Ela tinha várias coisas que ela não podia participar no templo, porque ela estava com a sua imundície. Então, a mulher, quando estava ali menstruada, nesse período, estava como o quê? Uma pessoa imunda. O homem, quando ele tinha ali, à noite, vazasse o sêmen, então era considerado a imundície do homem, ele se tornava imundo. Então está falando ali, para comer o limpo, o imundo, era tanto o homem ou a mulher. Se estivesse limpo ou imundos, se ele não estivesse contaminado com nada, ele poderia comer, ou estivesse contaminado com alguma coisa, estivesse imundo, ele também poderia comer. Mas comer os animais limpos. E tem gente que prega que é para comer o limpo e imundo. Está torcendo a palavra de Deus. Leia o texto e entenda. Medite no texto. Não está falando que é para comer animais imundos. Está falando o homem e a mulher, limpos ou imundos, comerão da corça ou do veado, dois animais limpos. Entenda, para não ser ludibriado, enganado por falsas doutrinas e falsos ensinadores. Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará em água, e será o quê? Imundo até a tarde. Levíticos capítulo 15, versículo 2 e 5. Aí que eu estava falando agora, a imundície, quando o homem, ele tinha esse fluxo na sua carne, isto é, vazasse ali o sêmen, ele era considerado como imundo, e a mulher na menstruação. Então, para comer, o limpo e imundo era os seres humanos, mas comendo carnes limpas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Romanos capítulo 14, versículo 2. As pessoas falam, está vendo? Aquele que é forte na fé come de tudo, mas aquele que é fraco na fé, que é débil, come legumes. Está vendo? Eu sou forte na fé, então posso comer de tudo. Aí não está falando disso. Se vocês lerem as cartas de Paulo, Romanos ali está falando muito de carnes oferecidas a ídolos. Então era um problema ali, as pessoas ficavam naquela luta, e às vezes a pessoa estava com vontade de comer carne, mas ele era fraco na fé. E ele falava, não, eu não vou comer, porque de repente essa carne foi oferecida a um ídolo, então eu não quero comer. Mas aquele que era forte na fé, eu estou lá ligando para ídolos, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, eu quero lá saber de ídolo. Então ele era forte na fé, ele comprava, ele estava com vontade, ele comprava animais limpos e ele comia, porque ele era forte na fé e ele sabia que ídolos não têm poder para nada. Mas o fraco na fé, ele queria comer. Ele tinha vontade de comer, mas ele comia legumes, porque ele era débil, ele tinha medo, ele não tinha confiança, ele não tinha certeza, e ele então comia legumes, porque ele era débil, ele acreditava nesses ídolos. Então, se a gente estudar, nós vamos compreender que ali está falando muito de carne sacrificada a ídolos, não propriamente para as pessoas comerem as coisas imundas. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das iguarias do rei. E segundo vires
age com os teus servos. Daniel, capítulo 1, versículo 12 e 13. Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá o rei Nabucodonosor ordenou ali os manjares, a comida do rei, o vinho, e eles falaram, não, nós não queremos nos contaminar com essas coisas. E ele disse, experimente 10 dias, nos dê legumes, água para comer. E ali aquele homem ficou com medo, não posso fazer isso, porque de repente pode custar a minha vida. Ele falou, não, pode experimentar. E eles então se absteve daquelas coisas que o rei Nabucodonosor comia e passaram a comer legumes e beber bastante água. Depois de 10 dias, a Bíblia fala que a aparência deles era muito melhor, estavam robustos, bonitos e 10 vezes mais sábios de todos ali na Babilônia. No entanto, então, a questão de o débil come legumes, não é isso que o versículo está falando. O vegetariano, ele tem capacidade para raciocinar melhor, para compreender melhor, para assimilar melhor as coisas de Deus. E Daniel e seus companheiros dão prova disto. Portanto, vai entendendo tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel, capítulo 1, 14 e 15, é o que eu acabei de mencionar. Depois de 10 dias, eles estavam robustos, bonitos, comendo comidas vegetarianas. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25. Aí as pessoas dizem para nós, está vendo? Está aí o texto. E eles usam isto para ensinar a mentira para o povo. Olha, comei de tudo que se vende no açougue. Pode comer de tudo, mas a pessoa para errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15, 11. Então aqui está falando, não é o que entra pela boca que contamina, sim o que sai. Então as pessoas pregam por aí e falam, está vendo? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim o que sai. Por isso podemos comer de tudo, não tem problema. O que entra pela boca não contamina, pode comer de tudo. Será que pode? Come uma cascavel, come uma jararaca, come um rato, imagina as baratas andando ali nas fezes, aquela sujeira, como uma barata, não vai entrar pela boca? Vai. Não vai contaminar? Vai. Ora, mas não está falando, não é o que entra pela boca que contamina, e sim o que sai? Então, meu amigo, claro que o que entra pela boca também contamina o homem. Não podem torcer a palavra de Deus, ensinar mentira para as pessoas. Precisamos ser claros, tem muitas coisas, se a pessoa tomar um veneno, um chumbinho, vai contaminar, ele vai morrer. Entrou pela boca, contaminou e vai morrer. Então o texto não quer dizer isto, o sentido do versículo não é este, o ensinamento da palavra de Deus não é este. Compreenda, entenda o que Deus quer falar, o que Deus quer nos revelar através da sua palavra. E não deixe, meu querido, que pessoas usadas pelo inimigo venham querer te trazer ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Por isso procure pesquisar e estudar a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você participar desses estudos, você vai conhecer toda a verdade e saber realmente como o dia que deve ser guardado, que é o sábado, alimentação e muitos outros temas maravilhosos. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então ele estava frisando, falando, gente, vocês precisam tomar muito cuidado com aquilo que vocês estão falando,
porque do coração saem muitas coisas que acabam contaminando, adultério, assassinato, falso testemunho, sai do coração. Então tome cuidado. Então o sentido desses versículos não é para a pessoa comer de tudo que é imundo. E as pessoas por aí pregam, ensinando, usando a Bíblia Sagrada para ensinar a mentira para o povo, torcendo as Escrituras. Então o sentido da Bíblia é este, para a gente tomar cuidado com aquilo que nós estamos falando e com aquilo que nós estamos pensando. Porque no passado, ali no pessoal que viveram antes do dilúvio, o pensamento deles era continuamente maus. Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter criado o ser humano, devido ao quê? À maldade dos seus pensamentos. Então é nesse sentido que o Senhor Jesus e a palavra de Deus está nos orientando. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus capítulo 15, 18 e 20. Então o Senhor Jesus, ele falou assim, olha, vocês com essa tradição, lavar as mãos aí tantas vezes, não é necessário. Claro, é óbvio que antes de comer, vá lá, lave as suas mãos, porque existe hoje uma bactéria chamada H. pylori. E é muito comum as pessoas adquirirem essa H. pylori. Minha esposa mesmo, ela adquiriu, foi muito difícil para essa H. pylori morrer. Ela se aloja atrás, ali, do estômago e vai comendo, e não é fácil. Então tem que lavar as mãos, porque a H. pylori, as pessoas acabam contraindo a H. pylori através do quê? De um alimento que alguém foi no banheiro, não fez a higiene, através de resíduo de fezes, acaba então se contaminando, entrou pela boca, acaba se contaminando com a H. pylori e tantas outras coisas. Lave bem as suas mãos, mas não naquela tradição de lavar tantas vezes como era costume deles, que Jesus aboliu aquelas tradições. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Marcos capítulo 7, versículo 3. Então era uma tradição a qual o Senhor Jesus estava abolindo. E no dia seguinte, indo eles o seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lo preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Atos capítulo 10, versículo 9 e 10. Então nós vamos ver agora uma visão que Pedro teve. Vamos continuar. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra, e aves do céu. Atos capítulo 10, versículo 11 e 12. Observem, vá acompanhando esta visão. Pedro viu descer ali um vaso como um lençol, e neste lençol continha vários tipos de animais imundos. Vamos continuar. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro diz, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum imunda. Atos capítulo 10, 13 e 14. Olha aqui, Pedro falou, Senhor, nunca jamais, Pedro era judeu, nunca jamais, eu nunca comi nada comum nem imundo. Entenderam? Porque eu falei que pode entrar no açougue e comprar de tudo? Porque Pedro era judeu. E por que ele nunca comeu nada comum e imundo? Mesmo sem estar convertido no passado, que ele se converteu depois que o Senhor Jesus perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Ali que ele se converteu. Então, mas ele não comia nada comum nem imundo. Mas vamos continuar lendo para ter o entendimento. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Atos capítulo 10, 15 e 16. Então, uma voz que dizia, não faça comum imundo aquilo que eu purifiquei, vai, mata e come. É interessante que as igrejas evangélicas por aí, eles usam esse texto fora de contexto para criar pretexto para ensinar a mentira para o povo. Então frequentavam a igreja e o pastor falou, olha, nós temos que comer de tudo. Eu estava me preparando para o batismo.
podemos comer rã, comer ostra, comer tudo. Não podemos fazer as coisas de Deus comum e imunda. Eu fiquei atordoado, eu ouvi aquilo, eu falei, gente, eu estou fazendo as coisas de Deus comum e imunda, como pode? Eu detestava rã, eu nunca gostei de rã. Eu cheguei num bar, na Rua Maranhão, em frente ao tiro de guerra, ali em São Caetano do Sul, e havia um bar e uma travessa cheia de rãs. Eu detesto rã, nunca gostei, sapo, mas aqui a minha consciência pesava, porque eu estava fazendo as coisas de Deus comum e imunda. Eu falei, moço, me dá uma rã, e ele me serviu uma rã. E peguei um limão, espremi ali e falei, vou comer a rã. E quando eu olhei aquele sapo, aquela rã, aquelas perninhas, eu comecei a ter náusea, e comecei a querer vomitar, e aquilo lá eu não conseguia comer. Eu falei, não quero comer isso, não quero. E um rapaz está do lado, não, eu quero. E ele já comeu aquilo lá. Eu fiquei angustiado, até chorei. Falei, gente, como eu estou fazendo as coisas de Deus comum e imunda, eu não consegui comer rã. Aí, eu também não gostava de ostra, mas veja a angústia que eu estava passando. Eu saí daqui e fui para Santos, falei, eu não consegui comer rã, mas vou comer ostra. Cheguei lá em Santos, cheguei na barraca, falei, moço, me dá uma ostra. Peguei uma bem grande. Ele pegou a ostra, abriu e me disseram que é bom com limão. E ele abriu aquela ostra, peguei o limão, espremi naquela ostra. Quando eu olhei aquela gosma, aquela película, o estômago virou novamente. Não quero isso, eu não quero. Novamente eu chorei. Falei, Senhor, eu não consegui comer a rã, agora eu não consigo comer a ostra, eu estou fazendo as coisas do Senhor comum e imunda, como pode? E naquela angústia, naquela tristeza, aí um dia, uma moça estava procurando a igreja adventista do sétimo dia, e ali a Sônia Bertazio, uma moça chamada Kátia, e falou, começamos a conversar, e eu contei essa experiência, falou, Geraldo, foi por Deus. Por quê? Porque ali não estava aquele lençol, não estava falando para comer aqueles animais. Olha o que estava falando aquele lençol. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de uma outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Atos capítulo 10, 28. Está vendo o sentido? Então, gente, o objetivo daquela visão não era para Pedro matar e comer aqueles animais, não. Aquilo ali estava representando que Pedro, ele era judeu, e ele fazia acepção de pessoas, e não era permitido, os judeus se consideravam muito puros, muito bons, santos, orgulhosos, eles nem sequer poderiam se aproximar de uma outra raça, de uma outra nação. E Pedro, ele sendo judeu, ele precisava pregar o evangelho para Cornélio, que era gentil. Mas Pedro estava ali relutando dentro de si, porque este era o ensinamento, era a cultura, era o costume entre os judeus. E Deus mostrou este lençol, este vaso, com todos os animais imundos, mostrando que aqueles animais representavam as nações. E Pedro, como judeu, não deveria fazer acepção de pessoas, que o evangelho é pregado a todo aquele que crê, será salvo. Então, o evangelho é para todo mundo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Você pode ser pobre, rico, mulato, não importa, rico, pobre, ter conta bem avolumada no banco, não importa, Deus ama você. Deus ama você, não importa se você é japonês, se é brasileiro, se é americano, se é espanhol, se é alemão, não importa, Deus ama a todos. E ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, meus queridos, não podemos, o sentido desta visão era não fazer acepção de pessoas. Vamos continuar. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Romanos capítulo 14, versículo 14. Então as pessoas leem esse texto fora de contexto e pensam que pode comer de tudo, que nada contamina, mas eu espero que todas essas passagens que você está lendo, acompanhando, possa esclarecer a sua mente, para que você possa ter pleno conhecimento
que se nós ingerirmos coisas maléficas, trará problemas para a nossa saúde, sem dúvida nenhuma. Hoje nós vemos aí nos hospitais superlotados. Por quê? Porque as pessoas estão comendo, bebendo, fumando, usando drogas, fazendo tudo aquilo que é prejudicial à saúde. Então, é claro, é nítido, a própria experiência, a própria situação do Brasil e do mundo mostra que realmente, que as pessoas que ingerem, que entra pela boca coisas impuras, estão aí colhendo as consequências. Então, o sentido da palavra de Deus não é para se comer essas coisas. Procure compreender e entender qual é o propósito de Deus na tua vida e na minha vida também. Porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Porquanto quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu pergunto, se a pessoa está bebendo cachaça, está fumando, está usando drogas, usando cocaína, comendo carne de porco, comendo comidas imundas, comendo rãs, comendo sapos, comendo ratos, comendo tudo que se vê por aí, você acha que uma pessoa está glorificando o nome de Deus? Claro que não. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos colocar nesse corpo coisas saudáveis que sirva para o nosso crescimento físico, mental e espiritual. Não essas imundícias por aí. Por isso é importante estudar a palavra de Deus, buscar não somente nesses temas, mas procure, conheça a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos dezenas, centenas de livros, literatura, para lhe dar todo o esclarecimento a respeito de todos esses temas com profundidade. Imagine como eu não tenho condições de abranger todo este assunto em poucos momentos, em poucos minutos. Só da volta do Senhor Jesus é 2.500 passagens. Levaria então o quê? Meses pregando só sobre a volta de Jesus. Então, o objetivo dessas pregações é despertar no teu coração o desejo de procurar se aprofundar e conhecer a doutrina da Igreja Adventista e se preparar para a volta de Jesus. E você obterá grandes conhecimentos da palavra do Senhor. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Então as pessoas usam também esse texto, mas aqui está falando, por isso no início do estudo, eu falei para vocês prestarem muita atenção quando nós estávamos lendo Levíticos 11, para aqueles que conhecem o quê? A verdade. Então, esse texto que às vezes as pessoas utilizam para falar que as pessoas podem comer de tudo, não está falando para as pessoas comerem coisas imundas. Eu vou ler novamente e você vai entender. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Então aqui está falando o quê? Dos alimentos. E Deus não deu porco, não deu cobras, não deu rã, não deu ratos, não deu peixes sem escama, peixes de couro, como alimento. Porque você já conhece a verdade, você já estudou a verdade. Nos primeiros versículos, você já teve conhecimento qual a verdade, qual a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus na vida do ser humano. Então, nós podemos e entendemos que nós podemos comer, sim, aquilo que Deus permitiu, os animais que remoem e têm o casco fendido, os peixes que têm escama e barbatanas. Então, esses alimentos, os legumes, verduras, cereais, que é melhor para a nossa saúde. Não comer essas coisas que são impróprias à nossa saúde, porque você conhece a verdade. Então glorifique a Deus na sua maneira de se alimentar.
E não deixe que as pessoas te enganem usando esses textos, torcendo a palavra de Deus para levá-lo à perdição e também o destino reservado para o diabo e seus anjos. Que você possa entender e aceitar os ensinamentos da palavra do Senhor. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito capítulo 1, versículo 15. Por que eu estou mostrando esses textos? Porque são textos que as igrejas por aí, para não obedecerem a Deus, para não se alimentarem de acordo com a palavra de Deus, eles usam esses textos, muitas vezes ali usados pelo próprio inimigo, para introduzir a mentira, o engano e fazer as pessoas comerem coisas impróprias, contaminarem o seu corpo. Por isso eu estou colocando esses textos. Quando alguém apresentar esses textos, você já sabe se defender, porque Deus é muito claro e Ele já te mostrou nesse estudo o que é a verdade, o que pode e o que não pode se comer. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que lhe for oferecido. Lucas capítulo 10, verso 8. Então aqui tem outro texto. Olha, qualquer cidade que você entrar, o que eles te oferecerem, pode comer de tudo. Claro, é o que eu falei anteriormente. Você precisa saber os costumes daqueles povos. E ali, aquelas nações, ali em Israel, era costume as pessoas comerem coisas limpas. Então você poderia chegar em qualquer casa, mesmo uma pessoa incrédulo, você poderia comer de tudo, porque eles se abstêm de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que é prejudicial à saúde. Mas a nossa realidade é outra. Aqui no Brasil, a nossa realidade é outra, completamente diferente. Não é pelo fato de eu entrar na casa de alguém, que a pessoa tem hábito, costume de beber pinga, que eu vou beber pinga. Tem costume de beber cerveja, que eu vou beber cerveja. Não. Você tem costume de comer carne de porco, que eu vou comer carne de porco. Não. Eu vou comer as coisas limpas, as coisas puras, as coisas próprias que servem para a nossa saúde. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Mateus capítulo 13, 47 e 48. Aqui está falando pescador. Ele lança a sua rede. E quando ele puxa, eles se assentam e separam os bons e os ruins. Ora, se não tem nada contaminado, se é tudo puro, por que vai ter essa separação? Fala que os bons colocam no cesto e os ruins lançam fora. As pessoas não dizem que pode comer de tudo? Ora, se pode comer de tudo, não seria necessário jogar tudo fora. Entenderam? Claro que jogam fora porque naquela rede tem peixes de escama e barbatana e tem peixes de couro. Então recolhem para os cestos aqueles que podem comer, que é de escama e barbatana, e os peixes de couro, e também se vem camarão e qualquer outras coisas, ali frutos do mar, lançam fora, porque isto não foi criado para o consumo humano. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui está falando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós precisamos glorificar a Deus com a nossa maneira de viver. Você acha que uma pessoa que come uma pratada de rã, você acha que ele está glorificando o nome de Deus? Eu estava trabalhando numa casa, nisso passou um gato. E a pessoa falou, olha que prato lindo que passou aqui. Falei, prato lindo? Falou, esse gato assado dá um prato maravilhoso. Olha se pode. Em outra casa, a pessoa pegou uma sardinha, colocou dentro de uma gaiola, e os gatos entravam para comer a sardinha, e ele colocava aquela gaiola dentro da piscina, o gato morria. Era o dia todo comendo carne de gato, fazendo churrasco de gato. Hoje vai procurar, cheio de doenças, quem sabe já até morreu, porque comendo coisas impuras. O gato come rato, come de tudo, e comendo essas coisas imundas.
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, portanto, meu amigo, tem pessoas que querem cometer suicídio. Sabe de uma coisa? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Eu não estou aqui julgando ninguém que cometeu suicídio, não estou julgando, porque Deus é o juiz. Mas olha, ame a vida, aceite Jesus como Salvador e se prepare para a volta de Jesus. E não podemos destruir o nosso corpo bebendo, fumando, usando drogas, comendo carnes imundas e outras coisas, perdendo hora de sono, passando noites e noites aí nas baladas. Então você estará destruindo o corpo que é templo do Espírito Santo. Cuide da sua vida, cuide do seu corpo. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus capítulo 15, verso 9. Então fala, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então o que as pessoas estão ensinando por aí, comer de tudo, fazer de tudo, são ensinamentos humanos. Mas nós estamos aqui no nome de Deus, para ensinar a verdade. Tanto é que tudo que eu estou pregando, estou mostrando dentro da Bíblia Sagrada. Confere, faça como os bereanos. Os apóstolos pregavam e eles iam conferir para ver se de fato aquilo que eles estavam pregando estava realmente na Bíblia. Então confira tudo que eu estou falando, procure conferir na Bíblia Sagrada e você verá que esta é a vontade de Deus na sua vida. E não fique só nisto, viu? Cresça, cresça, cresça. E a maneira de crescer é visitando uma igreja adventista mais próximo da tua casa para receber mais conhecimento a respeito de cada assunto que está sendo pregado neste momento. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar, por causa da consciência. 1 Coríntios capítulo 10, 27. Aqui tem outro texto. Se algum descrente te convidar para comer, vá e coma de tudo. É onde as pessoas também usam esse texto para falar, olha, tá vendo? Se um incrédulo te convidar, coma de tudo. Gente, volto a repetir, isto foi escrito lá em Israel. Se um judeu incrédulo te convidar para ir à casa dele, pode comer de tudo, porque você vai ter certeza absoluta que ele, como judeu, como Pedro falou, como Pedro diz, Senhor, eu nunca comi nada comum, nem imundo. Ora, por que ele nunca comeu nada comum? Porque ele era judeu. Então, esse texto se aplica ali em Israel, não no Brasil ou em qualquer outro local. Então, se eu chegar em Israel, qualquer judeu incrédulo me convidar para ir à casa dele, eu vou comer de tudo e nem vou perguntar, porque eu sei que como judeu só vai apresentar coisas limpas próprias para o consumo humano, próprio para a saúde, que eles são muito rígidos com relação à alimentação. Então é nesse sentido que a Bíblia está falando e que estamos sendo orientados. Meus queridos, este é o estudo sobre alimentação. Poderia falar muitas outras coisas concernente a este assunto, mas acredito que aqui já é o suficiente para você já ir pensando e tomar a sua decisão. Eu volto a repetir, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuide deste corpo e procure estudar mais a palavra de Deus e pelo poder de Deus, fala, Senhor, me ajude, eu quero conservar esse corpo e quero me abster de tudo aquilo que é prejudicial à saúde. Porque hoje a maioria das doenças estão relacionadas com alimentação errada, comendo esses animais imundos que comem de tudo, que acabam trazendo muitos problemas para a nossa saúde. Que Deus abençoe você e sua família e que você possa continuar estudando a palavra de Deus, tendo mais conhecimento e outros versículos que eu não tive momento e tempo para estar abordando, mas que você possa procurar, porque na palavra de Deus tudo há esclarecimento e você terá pleno conhecimento de toda a verdade. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família também e que juntos nos preparemos para a volta do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Contigo Deus, almejo andar, tal como Enoque ao teu lado nessa terra caminhou, eu quero ser tal como é.
se espero estar contigo um dia lá no céu, lá no céu. Eu quero estar contigo quando o vendaval soprar e quando tudo está em paz e me sinto bem. Estar contigo é o meu maior desejo e oração, oração. Por tua graça eu serei um vencedor. Eu quero ter em minha vida o seu amor. Estar contigo é o meu maior desejo e oração, oração. Eu sou feliz, eu sou feliz em tua luz, em tua luz. Tua verdade faz de mim um homem livre e feliz, feliz. Eu quero ser um pregador que anuncie liberdade e alegria em Jesus, em Jesus. Eu quero estar contigo quando o vendaval soprar e quando tudo está em paz e me sinto bem. Estar contigo é o meu maior desejo e oração, oração. Por tua graça eu serei um vencedor. Eu quero ter em minha vida o seu amor. Estar contigo é o meu maior desejo e oração, oração. Eu quero estar contigo quando o vendaval soprar, quando tudo está em paz e me sinto bem. Estar contigo é o meu maior desejo e oração, oração. Por tua graça eu serei um vencedor. Ter o seu amor. Estar contigo é o meu maior desejo e oração, oração. Eu quero estar contigo quando o vendaval soprar e quando tudo está em paz e me sinto bem. Estar contigo é o meu maior desejo e oração, oração. Por tua graça eu serei um vencedor. Ter o seu amor. Estar contigo é o meu maior desejo e oração, e oração.